aí, tá bom? Vemos nosso evangelismo. Não foi possível a gente gravar, pelo motivo da gente passar por muitos locais aí que é restrito, tá bom? A gente passou por muitos locais aí, mas se você quiser saber mais, você pode procurar qualquer um desses jovens aqui, ó. Dá um close neles aí, Marcos. Qualquer um desses jovens aqui que aí vão dizer para vocês os lugares que passamos e a realidade que hoje nós encontramos muitos jovens aí perdidos aí, infelizmente, por suas escolhas, tá bom? Hoje nós chegamos com um término aqui, como disse, na casa do pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo, muito obrigado por nos receber. Esse é Amém. O nosso pastor da área 98. E hoje nós vamos estar falando um pouco, junto com ele vai estar nos explicando para essa juventude aqui, a respeito de corpo, alma e espírito. Ou seja, tricotomia, correto, pastor? Uhum. Somos cidadãos, dupla nacionalidade. Vivemos sim nessa terra, como peregrino, como a nossa identidade materna da terra, mas também somos cidadãos do reino do céu, para a glória de Deus. Amém? Pastor, vai falar um pouco mais sobre isso. A primeira pergunta é minha, tá bom? O que dizer a respeito desse assunto, pastor? Tá. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. Agradecer a Deus pela visita desses jovens hoje aqui, né, aqui na minha casa. E estou aqui para orientar, aconselhar naquilo que for possível. Tá? Sejam bem-vindos. Amém. Vamos lá. Eu queria começar lendo 2 textos bíblicos. Tá? Gênesis capítulo 1, verso 26. Tá? Vamos ler. Amém. Vamos ler. Diz assim, Gênesis capítulo 1, do verso 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Amém. Isso até aí. Tá? Agora 2, verso 7. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Bem, falando sobre tricotomia, algumas pessoas têm dificuldade em entender isso. Mas, segundo os livros que a gente tem lido e aprendido, a Bíblia diz que eu sou um ser espiritual, possuo uma alma e moro num corpo, que é essa casa aqui. O texto bíblico que nós lemos aí em Gênesis 1, 26 diz assim, aqui está a Trindade reunida, Pai, Filho e Espírito Santo. São espíritos. E eles dizem, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Um ser espiritual. Né? Então, primeiramente, eu fui formado, né, em um espírito. Só que depois, lá em Gênesis 2, 7, Deus vai fazer uma casa, uma habitação, ou em outra linguagem, um tabernáculo, tá? E vai pegar aquele espírito que ele havia formado, conforme a sua imagem e semelhança, é só ler Gênesis 2, 7 e Gênesis 1, 26. E a Bíblia diz que ele soprou na casa, no barro, né, naquela imagem, naquela escultura, e aquele espírito com aquele sopro de vida, né, a Bíblia diz como ele passou a ser alma vivente. A Bíblia diz também, lá em Tessalonicenses, que na vida do Senhor, nós precisamos ter a nossa vida íntegra. Corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, ela usa a linguagem... A palavra de Deus é espiritual, nós muitas vezes não entendemos. Lá em João, não estou lembrado agora o capítulo, mas diz assim, vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Esses são os mortos vivos, mortos espiritualmente, vivos fisicamente. Agora, quando é que ele ouve essa palavra e ele tem vida espiritual? Ele é regenerado, ele nasceu de novo.
No próprio capítulo, no versículo mais adiante, diz assim: eis que vem a hora em que os mortos que se encontram no sepulcro, já não tem corpo destruído, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem ressuscitarão. Eu costumo brincar que é 2 mortes e 2 ressurreições. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que a primeira palavra, ela está falando para o homem, para vocês, para mim, para vocês, no sentido espiritual. Vem a hora e já é, em que os mortos ouvirão, né, a voz do Filho de Deus, esses que a ouvirem viverão. Foi o que aconteceu comigo e com você, quando você ouviu a palavra de Deus pela primeira vez. Que algo dentro de você lhe tocou, lhe despertou, né, e lhe chamou a atenção. Você suspirou, você acordou, né? E o mesmo texto também diz que depois que essa casa terrestre se desfazer, que é o homem exterior, que ele se corrompe, vai envelhecendo, adoece e morre, mas o espiritual se renova dia após dia, né? E do outro lado da vida nós temos um corpo espiritual. Não é à toa que nós aceitamos Jesus e que quando nós partimos dessa vida para uma outra vida, nós aguardamos a ressurreição. E não mais num corpo corruptível, mas num corpo glorioso. Não é isso que todos nós esperamos? Não é para isso que nós guardamos a fé, não é para isso que nós batalhamos, pelejamos, permanecemos fiéis. E quando chegar a hora de partir, existe um lugar reservado onde todos aqueles que já partiram estão num determinado lugar aguardando o dia da ressurreição ou do arrebatamento, né? Porque no dia do arrebatamento, a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão, né? Nós, os que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado, tá? E o interessante é que a rapidez dessa transformação, ela é comparada com abrir e fechar de olhos, né? Não é que o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e junto os mortos ressuscitados com os vivos transformados, Tessalonicenses, subiremos juntos ao encontro do Senhor. Glória. É o que a Bíblia diz. Essa é a nossa esperança, tá? Nós cremos que existe vida após a morte. Jesus prometeu que iria voltar. Ele também prometeu restaurar essa terra. Já que ele vai restaurar essa terra, que a Bíblia diz em Apocalipse, eis que faço novo céu e nova terra. É que essa terra que foi dada aos filhos dos homens vai ser transformada. E aqueles que morrerem e ressuscitaram vão habitar de novo sobre a face da terra, porque Jesus vai governar sobre essa terra. É o reino que ele vai implantar, que é o reino, a extensão do reino de Deus, que ele veio implantar, e ele que vai reinar, e nós seremos os seus súditos, que estaremos para servir. Amém? Estou aqui aberto às perguntas. Glória a Deus. Anderson. Assim, pastor, minha pergunta é assim, sobre a alma, né? Como uma pessoa que não tem entendimento, digamos assim, ela não tem um conhecimento mental muito bom, qual é o destino da alma dela? A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho do reino de Deus. Tá? Nesse sentido, a gente pergunta também, e os índios? Né? Deus tem um modo de tratar com cada uma dessas classes, ou gerações, ou etnias. Deus tem o seu jeito de tratar. Eles creem em Deus, só que eles chamam Deus de Tupã. Eles têm a crença deles. Tá? Então, essa questão, eu creio que ela é compreensível, inteligível, e as pessoas que têm dificuldade mentais, tá? Elas podem sim ser salvas, porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Dom de Deus. Tá? É uma bênção, uma graça concedida.
não vem pelos seus feitos de justiça, pelas suas obras de consagração, de penitência, não vem. A Bíblia diz que ele nos amou, né, quando nós ainda éramos pecadores. Não prestava para nada, ele nos amou. Então, a graça de Deus, ela não depende do sacrifício, da penitência ou dos seus atos de justiça que você pratica para ser salvo. A própria Bíblia já está dizendo, pela graça, é graça de Deus, pela graça sois salvos, por meio da fé. Você tem que acreditar, você tem que crer. Isso não vem de vós, tem nada a ver, é dom de Deus. Aí tem gente que diz que não recebe dom. E o que é isso aqui? O primeiro dom da salvação que você tem? Tem pergunta? Vai, próximo. Não? Tem pergunta não? Aquela pergunta? Tem mais pergunta não? Não? Puxa, filho, eu pensei que só- vocês iam me... Me As enterra. crianças que, ao decorrer do tempo, muitas crianças no mundo, elas acabam morrendo. O que acontece com o espírito delas? Sim, vamos lá. Na cultura judaica, a criança ou adolescente é a partir dos 12 anos. Jesus disse o seguinte, deixai em mim vir as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Mateus. Então, tem o período da inocência, tá? Mas a Bíblia diz que, isso é o salmista Davi falando, né? Que em pecado me concedeu meu pai e minha mãe. Mas uma criança que nasce, por exemplo, os abortos que são feitos, tá? Segundo uma história que eu ouvi, dessas crianças que são abortadas, né? Porque muitas das vezes a criança é uma vida que está ali abortada, e no aborto é tirado os pedaços, vem pedaço da cabeça, dos braços, das pernas. E segundo uma história que eu ouvi, dizem que lá, essas crianças que são abortadas, Deus está lá em volta numa nuvem, o anjo leva aquela criança ou aquele aborto que foi feito, entra na nuvem, e quando sai uma criança perfeita, é um anjo. Né? Histórias que a gente ouve, né? Então tem coisas que a gente quer entender e compreender. Tem coisas que só Deus pode explicar, e quando a gente chega lá, a gente vai ver. Tá? Mas eu creio que uma criança que é assassinada no ventre, eu creio que não vai para o inferno. Segundo minha sogra, uma mulher de Deus, ela teve 2 arrebatamentos. Ela morreu, passou determinadas horas depois, ressuscitou, depois morreu de novo, com o negócio de parto. E ela, primeira coisa que ela falou nessa revelação, ou nessa visão que ela teve, que quando ela morreu, ela estava deitada na cama, os familiares todos ao redor, chorando, ela se levantou, viu o corpo dela na cama, e quando de repente se abriu um buraco no chão, e ela começou a cair e descer, numa velocidade, numa escuridão tão profunda, que ela dizia que era tão escuro que dava para cortar com faca. E lá no inferno, ela disse que não viu nenhuma criança. E da outra vez, ela conta o testemunho que ela foi arrebatada para o céu, né? Quando de repente abriu-se um túnel, aquele túnel sugava ela, né? E de repente ela aparecia num paraíso, num lugar muito lindo, né? Onde tinha várias pessoas, né? E Deus tinha tratado com ela, falado com ela. Mas como tinha muita gente aqui, a família, o esposo, os filhos orando, pedindo para que ela voltar, e apareceu o anjo para conversar com ela, dizendo que ela teria que voltar, mas ela não queria, porque era muito bom o local onde ela estava. Mas aí o anjo disse, mas você não pode ficar, que ainda não é o seu tempo. Você vai ter que voltar por cada família que precisa de você. Então, só para resumir, não existe criança no inferno. Glória a Deus. Amém. Né? É o meu parecer, não estou colocando isso aqui como doutrina. Amém. Então, pastor, a gente entende que
a gente entende que o homem veio do pó, como diz aqui no texto, né? Foi formado do É pó, o corpo, a casa. ou seja, é o corpo humano, né? Sim. Quando a pessoa ela falece, a gente sabe que o corpo ele vai entrar num estado de decomposição e ele vai se cumprir com o que Deus disse que é o pó, Isso. o homem ele vai tornar, né? Ele vai se juntar com a terra e vai se tornar de novo um Eclesiastes pó. fala sobre isso. Aí, o que acontece com o espírito e com a alma? Tá. Isso aí é bastante interessante. É só a gente ver aquela parábola que Jesus falou sobre o homem rico e Lázaro. Preste atenção na linguagem da palavra, né? E observem, ali era o espírito sem o corpo e a alma junta. Alma, a gente deduz ou define como mente, vontade e emoção, que faz parte da alma. Mente, vontade e emoção. A gente observa lá que o homem rico e Lázaro, havia uma separação, havia um abismo, mas olha só, a linguagem, primeiramente o reconhecimento. O homem rico reconhece lá Abraão e Lázaro. Mas eles mostram um reino espiritual. Quando nós morrermos, nós vamos reconhecer os nossos parentes, os nossos entes queridos lá do outro lado da vida? Sim, nós vamos. Nós vamos reconhecer Jesus. Tá? Então, observe ali, no mundo espiritual, é espírito. Mas como é que ele usa a linguagem? Eu tenho sede. Manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e me dê. Está dando para entender como está ali o espírito e a alma? Uma outra coisa, era no mundo espiritual, estavam os mortos. O corpo já havia sido destruído pela terra, já havia sido consumido, não existia mais matéria. Aí, olha a memória. Não, pai Abraão, porque eu tenho não sei quantos irmãos lá e eu queria ir lá avisar eles para que eles não viessem para esse lugar de tormento. Não. Lá ele tem Moisés e os profetas, que o ouçam. Lembrança, memória. Né? É só de prestar atenção. Outra coisa, olhem o diálogo. O diálogo no mundo espiritual, dois espíritos, como é que um fala, o outro ouve e o outro responde? Não é interessante? Outra coisa, era no mundo, como era que ele sentia chama, o fogo arder, se ele não tinha corpo? Não é interessante a gente parar para perceber isso? Tá? A gente poderia falar mais algumas outras coisas. De João. João, quando teve a visão, que ele foi arrebatado no céu, que ele viu coisas. Que ele viu as almas debaixo do altar também. Né? E não somente isso aí, mas a gente vê também na transfiguração de Jesus, que apareceu lá Moisés e Elias conversando com ele. Pedro viu aquilo ali, ficou tão admirado que queria fazer testenda. Uma para Moisés, para Elias, outra para o Senhor. Porque naquela hora, Jesus também ficou com o corpo, com seu corpo totalmente glorificado. Falar do mundo espiritual é coisa muito interessante. Eu poderia falar também do discípulo de Eliseu, Geazi. Quando os exércitos cercaram lá a cidade para prender o profeta, e o profeta disse, não temas, porque maiores que estão conosco dos que estão com ele. Mas ele só via os soldados, o exército cercando. Foi quando Deus orou, o profeta orou, pedindo para que Deus abrisse os olhos espirituais e ele pudesse ver. Aí ele viu milhares e milhares de anjos. Então, glória a Deus. O mundo espiritual ele é tão real quanto o físico. Amém? Amém. Vamos lá, mais alguma pergunta aí? Não? Não? Vou fazer mais.
vou fazer mais perguntas. Você tem um, assim. Tem? Vai perguntar. Pastor, assim, a Bíblia diz, né, que todas as almas pertencem a Deus. Sim. Correto? Então por que algumas vão parar no inferno? Não, preste atenção. Vamos nos contextualizar e ver o período que Deus trabalha. Né? Na época do Jardim do Éden, né? Vem tudinho. Olha, o centro da história é Cristo, cristocêntrico. Então veja como é que a história está antes de Cristo e depois de Cristo. Tá? Antes de Cristo era uma realidade. Depois de Cristo é uma nova realidade espiritual sobre nossas vidas. Tá? Por quê? Porque nós ouvimos a história do primeiro Adão que Deus criou lá no Éden. Né? E vimos a história do último Adão, que é Cristo. O primeiro Adão foi feito alma vivente. Tá? E o segundo Adão é espírito vivificante. Então, a partir, Deus tem o seu modo de tratar, dependendo da dispensação, tá? Só que nós estamos vivendo uma nova dispensação da graça. Como eu falei para você, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas tem gente que não crê. Do lado da geladeira tem 2 interruptores. Tem gente que não crê. Então a Bíblia diz o seguinte: quem crê será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Por quê? Porque não crê que Jesus é o Filho de Deus, né? Que veio a esse mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Então muitos se perdem porque não creem, porque decidiram caminhar sozinhos. Amém. Então, é opcional, né? É do livre-arbítrio. Então, se eu quero ser salvo, e dizem também, reformulando a pergunta, dizem assim, eu já ouvi muitos dizerem, né? Dizendo que quando um ser humano morre, né, o corpo ele vai para o pó, a alma vai para onde? E o espírito volta para Deus. Essa alma ela fica aonde? Tem um quarto secreto, alguma coisa onde ela fique? Não tá. Como eu falei do arrebatamento da minha sogra, e outra também eu vou falar aqui com uma teoria, tá? Porque está na Bíblia. Antigamente, até na época de Jesus, eram umas coisas. Depois de Jesus foi outra. Segundo algumas teorias, ou um texto bíblico, ele diz que antes, quando a pessoa morria, até a época de Jesus, eles desciam à profundeza e tinha lá o paraíso, tá? E tinha uma separação, havia o abismo, né? Um lado os salvos, outro lado os perdidos. Aí até que dizem que quando Jesus morreu, ele foi lá no inferno pregar. Ele não foi pregar, ele foi anunciar, tá? A salvação, a redenção por meio dele. Então ele desceu ao inferno, né, que diz assim que passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tá? Agora eu vou dizer e vou afirmar, tá? Uma teoria. O inferno fica para baixo. Aqui para baixo, tá? Então, quando Jesus foi lá e anunciou, né, a salvação, a esperança daqueles que morreram aguardando a fé, foi falar para aqueles lá e para aqueles de lá. E a Bíblia diz o seguinte, que quando ele subiu, levou cativo o cativeiro, pegou aquelas pessoas que estavam lá e levou agora para um determinado lugar no céu. É por isso que quando o crente hoje, o salvo, morre, ele não desce mais lá para aquele lugar, ele sobe diretamente para o céu. Eu tinha até aquele livro, O Coração do Homem, a morte do salvo e a morte do perdido. Tá? E tem até uma exemplificação do filme, né? Ghost do Outro Lado da Vida. Já assistiram? Né? Então, a partir de hoje, o salvo, o crente, quando morre, ele vai para a presença de Deus, está aguardando, né, o momento da ressurreição.
Amém, glória a Deus. Então, assim, pastor, nós temos aqui alguns jovens que já afirmaram, né, já afirmaram, já confessaram Cristo, né, e para os que têm dúvidas, né, e tem alguns também que não têm, Tá? Isso é normal do ser humano, do jovem. Porque, olha só, a Bíblia diz, ele vos tirou do reino das trevas e transportou para o reino da luz. Glória a Deus. Então, a tua mentalidade, teus conceitos, tua formação toda estava formada nas trevas, nesse reino. Agora, você voltou, você veio para esse reino. Tudo é novidade de vida. Então, você vai ter que mudar os seus conceitos, os seus valores, mudar a sua mentalidade. É normal acontecer isso, porque você está fazendo uma substituição. Você estava cega e está começando a enxergar. É tipo aquele cego que Jesus curou, né? Aí ele dizia, ele dizia que estava vendo as pessoas como árvore. Aí até foi melhorando, melhorando e começou a ver as pessoas como seres humanos. Então, ter essa dúvida e esse questionamento é normal. Agora, você não pode ficar todo tempo com isso. Você tem que ter Bíblia, é você ler a Bíblia, porque a partir do momento que você for lendo, o Espírito Santo vai te dando esclarecimento, entendimento, e naquela dúvida que você tem, ele vai lhe mostrando certo. Então, é esse o caminho. Tá? amém. Não tem nada de anormal nisso, de estranho nisso, é normal. Isso é sinal que você está crescendo. Por quê? Porque você está fazendo os seus questionamentos. Ok? Amém. Vamos lá. Então vamos finalizar as perguntas. Só uma reflexão hoje, pastor. O que o senhor diria para os jovens que já se converteram ao cristianismo e que exercitam a sua fé em Cristo, né, e é ciente que Ele é o caminho para uma vida eterna, para com que o pó vai voltar, para que o Espírito volte para Deus e a sua alma também siga em paz em Cristo, né? E para os que ainda não se decidiram, ou os que têm essa dúvida, o que o senhor diria para essas duas classes? Tá. Eu vou dizer para vocês aqui. Olha, não pense que os dias vão ficar melhor, não vão. A Bíblia diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E outra, a ciência. A nossa tendência é dar mais crédito à ciência do que nós exercitarmos a nossa fé. A ciência, a tecnologia, tá? E hoje os jovens, ele tem mente aberta e a tecnologia consegue enganá-lo, manipulá-lo. Vocês estão vendo aí falar sobre a inteligência artificial, né? Vocês já ouviram também que estão querendo colocar um chip no cérebro, né? E depois conectar a internet e vou ficar, né? Então o jovem hoje ele está muito ligado nessas coisas, tá? Mas você precisa entender o seguinte: a gente precisa ter o pé no chão, porque muitas das teorias científicas, tá? Elas são apenas teoria, tá? Olha só o que a gente vê acontecendo. Às vezes tem pessoas com determinadas doenças que eles congelam o corpo, a cabeça, para que no futuro essas pessoas possam ter um corpo artificial onde essa mente possa morar, habitar. Tem muitas coisas, vocês já viram, está aí como é que chama? Aquele que era soldado, morreu e fizeram o Robocop. Hã? Né? Robocop. O que a gente vê hoje em dia, determinados filmes, os ciborgues, né? Antigamente, ciborgue, homem de não sei quantos milhões de dólares, lembra? E vê como vinha evoluindo. Hoje são X-Men,
X-Men, os Isso. sobrenaturais, poderes sobrenaturais, não é isso? Então, estão vendo como isso vai formatando a nossa mente e nós criamos determinadas perspectivas. Mas isso tudo é ilusão, é fantasia. Né? É claro que a ciência está querendo... A ciência tem que pesquisar, né? Aí tentam fazer um híbrido. Vocês sabem o que é híbrido? Híbrido é metade humano, pode ser metade... Lembra, o Minotauro é um híbrido. Metade homem e metade touro. Sereias, híbrido. Aí a gente assiste esses filmes do... Como é lá o... Não, os Vingadores, mas tem aquele que é o Rei dos Mares. Aquaman, assistem, né? Aí vinha aquela história, vê que veio uma sereia, encontrou um homem, geraram um filho. Lembra essa coisas? Híbrido. Híbrido. Então é nesse sentido. Então, a história, a ciência, é claro, e muitas das vezes a gente acredita nisso, tá? Mas do princípio não é assim que a Bíblia nos ensina e nos mostra. Tá? Então a gente precisa ter muito cuidado. Então eu digo para você, não vai ser fácil você acreditar na Bíblia, na palavra de Deus, ou você acreditar na ciência. É a mesma coisa, era só que nos ensinam. Dá um tempo aí, por favor. Paulo. Dá um pause. Só uma pausa um instantinho para mim tomar uma água. Tá bom. Então tá, gente. O pastor ele vai dar vai tomar uma água, tá bom? Tá, obrigado. Ele vai tomar uma água, mas daqui a pouco ele retorna com essa explicação aí de hoje que a juventude hoje se deixa muito levar pelo esse tipo de assuntos, né? Que muitos se deixam absorver, ou seja, a mente absorve muitas teorias, né? Desse mundo atual, tá bom? E deixa de acreditar na Bíblia para acreditar na ciência, tá bom? Mas isso o pastor ele vai continuar explicando agora nesse momento, já com o nosso final, tá bom? Tá, então vamos lá, para a conclusão. Sim, pergunte. A pergunta aqui que o senhor deixa para esses jovens hoje, na atualidade. Sim, eu digo, você tem que saber cultivar a sua fé. Tá? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque os últimos dias não serão fáceis. Você tem que ter certeza. Jó disse, eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso até das cinzas ressuscitar. Amém. Então, o conselho que eu dou para vocês, persevere. Não desista. Hoje vocês estão no lar de vocês, com pai e mãe. No futuro você vai ter o seu lar, sua esposa, sua casa. Talvez não exista mais pai e mãe, mas é você. Você terá filhos e você precisa aconselhar eles. Eu falo para todos vocês que são jovens. Escutem, é o programa da nossa vida. A gente nasce numa família, cresce, né, criança, adolescente, jovem, fica maduro, casa e depois vai constituir família. Por exemplo, todas essas fases eu passei e vocês vão passar. Eu já fui criança, já fui adolescente, já fui jovem. Tá? Hoje me casei, sou pai, depois você avô, depois você bisavô. E esse é o sistema da nossa vida. É o projeto de Deus para cada um de nós. Tá? Você não está à toa no mundo, nem aleatoriamente. Se você está vivendo hoje, você está aqui é porque Deus tem um plano na tua vida. Amém. Tá? Deus abençoe você, na bênção e na graça e na paz do Senhor.
Amém. Amém. Glória a Deus. Eu te agradeço a contribuição. A próxima, a gente vai estar aí, se Deus quiser. Tá? Muito obrigado pela tua atenção. Amém. Obrigado.